Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula remota ofertada pela Prefeitura Municipal de Belo Jardim. A aula de hoje vão ser contemplados os alunos do 8º ano e 4ª fase. E bem-vinda, ao começo da história da independência do Brasil, podemos dizer assim. Para alguns historiadores, esse foi um dos pontos que levou a sequência de todo o processo de independência do Brasil, certo? E é um conteúdo bem gostoso, porque a gente precisa entender, a vinda da família real para o Brasil. Por que esses portugueses, chegaram aqui no Brasil? Chegaram não, Eles fugiram de Portugal na realidade. Eles saíram de Portugal e vieram com toda a corte aqui para o Brasil. Mas para a gente entender todo esse processo, faz-se necessário a gente voltar lá para entender o que estava acontecendo na Europa, e por que eles precisaram fugir de Portugal. Então vamos lá fazer essa viagem? Nessa imagem aí, vocês estão vendo aí, o Palácio da Quinta de Boa Vista, no Rio de Janeiro, certo? A gente inicia a aula de hoje com essa imagem desse Museu Nacional, onde os portugueses também se instalaram lá quando chegaram no Brasil, durante alguns anos, porque eles gostavam muito do silêncio, e aí onde o Palácio está era um lugar bem movimentado, certo? E também, aí durante muitos anos funcionou um dos maiores museus do país, com mais de 20 milhões de itens, não só da família real, mas também documentos importantíssimos, principalmente os objetos históricos, natural. Porém, devido à má administração dos recursos de manutenção desse patrimônio cultural, no dia 2 de setembro, acho que vocês vão lembrar aí, de 2018, ocorreu um incêndio lá e queimou, foi destruído vários documentos importantíssimos, e o que deixa extremamente triste, um patrimônio desse cultural histórico, por falta de administração dos recursos, que vinham, como a gente sabe, isso é a atual política do nosso país, a má administração dos recursos. A gente perde boa parte dessa história, do começo, dessa história do Brasil, certo? Então vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo lá na Europa, No início do século XIX, a Europa vivia uma grave crise econômica e política, e também militar. De um lado, o grande exército francês, que era Napoleão Bonaparte, que dominava o continente, e de outro, a Inglaterra, com sua enorme armada, era a Senhora dos Mares. No meio desses dois gigantes estava Portugal, economicamente pobre, apesar de suas inúmeras colônias. Quando o imperador francês decretou o chamado bloqueio continental, o assunto tratado na unidade anterior, o governo luso viu-se em um dilema. Por um lado, submete-se ao bloqueio e romper com o governo da Inglaterra. Significava expor as colônias portuguesas ao poderio naval inglês. E por outro, descartar a ordem de Napoleão, que resultaria na invasão de Portugal pelas tropas francesas. Daí, o que acontece aí, pessoal? O Napoleão estava governando a França e estava começando o seu projeto de expansionismo, de poder. Ele vinha, de uma série de conquistas de países, sendo que o seu objetivo maior era a Inglaterra. Mas ele sabia também que ele não ia dominar a Inglaterra pelo mar. Então ele vai e cria esse bloqueio continental com o intuito de impedir qualquer país que fosse dominado pela França de comercializar com a Inglaterra. Isso a gente viu no assunto anterior, E aí onde surge aí o chamado Era Napoleônica. Por que Era Napoleônica?
porque era o poder absoluto de Napoleão, né? Napoleão queria dominar todos os países. O que é que acontece aí, ó? Só que quando ele cria esse bloqueio continental, né, que foi decretado em 21 de novembro de 1806, para obrigar os países administrados pelo Império Francês a cortar todos os laços comerciais com a Inglaterra, né, como bem mostra aí a imagem, ele esqueceu que isso não ia afetar tanto a Inglaterra. Por quê, professora, não ia afetar tanto a Inglaterra? Porque ela já vinha de todo um processo de revolução industrial. Então, economicamente, ela já vinha se desenvolvendo. E vale aqui, pessoal, salientar que, preste atenção no que eu vou falar, viu? Portugal era extremamente, eu falo, extremamente dependente da Inglaterra. Então, Portugal não tinha como aceitar esse bloqueio, porque ele precisava da Inglaterra. E aí, ele continuou negociando, o que, né, deixou Napoleão irritado e querendo mais do que nunca invadir. E vamos lá. Esse é o bloqueio continental, certo? Portugal continua fazendo comércio com a Inglaterra e Napoleão começou a olhar para Portugal e querer invadir, não aceitava de forma nenhuma isso, né? E nisso tudo, né, pessoal, o que é que acontece? Quem estava administrando Portugal? A Rainha Louca. Você já deve ter ouvido falar da Rainha Louca, né? Só que a rainha estava louca. Então, quem assume o trono é Dom João VI. A gente vai aí, ó, você vai aí, ó. Isso aí era a Maria Louca, né? E aí, ela sai e quem assume o trono é Dom João VI, certo? A França já estava chegando muito perto de Portugal e o governo continental já estava dificultando muito, o bloqueio continental já vinha dificultando muito a situação. Eles vinham, como é que eu posso dizer, tentando buscar uma escapatória. Já tinham chegado lá na Espanha e Napoleão já tinha colocado seu irmão para governar. Lembram, né, na aula passada, né, que ele tirou o rei da Espanha e colocou o seu irmão para governar. O que é que acontece aí? Dom João VI, né, tem que buscar decidir alguma coisa para sair dessa situação, porque a qualquer momento ele sabia que as tropas, né, francesas, né, iriam invadir e foi realmente o que aconteceu. Então, o que é que ele faz? Vamos fugir para o Brasil. Então, a gente observa aí nessa imagem, né, 24 de janeiro de 1808, né, eles seguem viagem para o Brasil. A viagem não, né? É uma fuga. Na realidade é uma fuga. E essa viagem ela foi muito conturbada. Navios se perderam, faltaram comida, roupas, né? E aí a Inglaterra, né, que dá um suporte aí, né? Ela ajuda, né, nessa situação para que eles consigam chegar até o Brasil, certo? É importante salientar aí, né, que as mulheres, né, a quantidade de gente que vinham nesses navios, né, eram muitas, pessoal. Ele trouxe toda a corte, ele trouxe toda a elite, né, de lá. Ele abandonou o povo e fugiu. Que isso aí vai gerar uma treta muito grande, mais na frente que a gente vai estudar, né, mais para frente, e também a gente vai ver ainda a Revolução Pernambucana, mas só para a gente entender, né, como ficou o povo em Portugal, visto que ele abandonou o povo lá, não quis saber a real situação, né, como eles iriam enfrentar os franceses, né, a fúria de Napoleão e tudo mais, certo? A intenção de transferir a corte portuguesa para o Brasil não era nova. Ela já tinha sido cogitada em várias ocasiões do século XVII. Diante da pressão daquele momento, a mudança foi vista como a melhor opção por Dom João e alguns de seus ministros, porque isso evitaria o conflito militar direto com a França.
e garantiria a segurança da família real, a segurança da família real, deixar isso bem claro, né? E impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. No dia 24 de janeiro de 1808, a nau que conduzia o príncipe regente Dom João e a rainha Ana Maria I, bem como parte da comitiva real, atacou o porto da cidade de Salvador. E aí a gente se depara, imagina aí, a vinda da família real para o Brasil. Como a nação brasileira via a chegada desse povo, né? Muitos brasileiros, a família real, é um rei, é isso, é aquele outro que está chegando, né? Alguns até deixaram suas casas, né, para abrigar esses povos. Pela primeira vez, uma família real europeia pisava em solo americano. Dias depois, Dom João assinou o decreto que abriria portos brasileiros para o comércio com as nações amigas. Que isso aí vai dar um destrecho, né? Com alguns historiadores, o ponto X para o passo para a independência, não só do Brasil, né, mas principalmente para a Revolução Pernambucana, certo? Aí a gente vai ver, né, a administração passou a ser feita no Brasil, né, aí são eles chegando, certo? Vale ressaltar que não era uma simples visita que estava acontecendo, né, era uma fuga, e eles trouxeram toda a corte, todo o aparato de Portugal, sem falar, ó, nessas imagens a gente pode ver aí, né? Sem falar que o povo de Portugal foram abandonados. Isso vai gerar, né, mais na frente, né, atritos, né? O povo não vai esquecer, né? Ó, vieram os burocráticos, ministros, conselheiros, juízes da corte, todo o arquivo nacional, né, que são os livros que ele vai criar a biblioteca, como a gente já viu no slide anterior, né, assim como também funcionários do Tesouro Real e os membros do alto clero da Igreja Católica, né, a alta potente do exército. Então veio toda aquela galera que era da elite, certo? E se eram da elite, eles teriam que fazer um investimento, né? Mudanças no meio social, porque eles gostavam de luxo, né? Eles não queriam viver de qualquer jeito. Então, eles tiveram que mudar. Daí é que a gente vai entender, né? Por que foi que eles criaram as escolas, as universidades, por que foi que eles criaram os bancos, por que houve a abertura dos portos, porque se fazia necessário, né, desenvolver. Eles achavam que ia ser dono do Brasil, né, que não iriam mais sair do Brasil. A família real trouxe para o Rio de Janeiro um modo de vida europeu. A preocupação em mudar imagens da sede da corte levou o governo a tomar uma série de medidas que transformaram a aparência e o cotidiano da cidade. Modelo de sociedade trazidos para o Brasil. A gente observa aí, ó. Aí vão pensando que quando eles chegaram, eles foram bonzinhos também assim não, viu? Porque, como a gente sabe, né, a classe baixa, ela é quem sofre as maiores pressões, né, e que paga os maiores impostos e que menos recebe, certo? A cidade do Rio de Janeiro passou por um rápido crescimento urbano. Nesse período, mas em contraste com o luxo da corte, as condições de vida da maior parte da população era precária. Ó, não existia sistema de esgoto, de coleta de lixo, certo? Por isso o mau cheiro e as doenças faziam parte do cotidiano da cidade. Faltava alimento, água potável, moradia, né? E os mais atingidos eram os escravos e os libertos, que moravam geralmente em cortiços. E aí o Brasil passa a ser uma colônia que abriga o rei. Então tudo vai mudar. O primeiro aspecto que vamos ver agora vão ser as mudanças urbanas que vão acontecer no Rio de Janeiro.
Entre elas, a reforma para abrigar essa quantidade de gente. Primeiro que não tinha, né? Como, né? E aí, ó, surge, né, no âmbito da educação, a primeira universidade do Brasil. Vocês estão observando aí ela, certo? Ela passou por uma reforma, né, imensa, mas essa foi a primeira universidade do Brasil. Antes, né, vamos deixar bem claro, né, que os portugueses não tinham interesse nenhum que o Brasil tivesse um foco de conhecimento. Eles achavam que se a colônia fosse muito inteligente, poderia causar separação e buscar a sua independência, né? O que realmente é fato. Então, Dom João VI trouxe a primeira universidade e foi fundada aí também a primeira biblioteca, né? Lembram que a gente viu lá que eles trouxeram um acervo de livro, né? E Dom João, ele gostava muito de ler, né, obras, certo? Não só ele, mas como também seus filhos, né, seguiram isso aí, certo? Também foi instalado, né, a primeira imprensa no Brasil. Por quê? Nessa época, né, o Brasil não podia divulgar nada. Eles não tinham direito de falar nada, né? E a primeira imprensa, né, era chamada de Gazeta da França, que era Gazeta do Rio de Janeiro. Eles trazem todo o seu modo de administrar de lá e aplica, né, aqui no Rio de Janeiro, certo? A Gazeta do Rio de Janeiro, que era as divulgações da notícia, né, da imprensa no Brasil. Que antes, né, não podia ser publicada de forma alguma. Foram feitas muitas obras como o teatro, né, de jardim, o jardim botânico, os prédios, casarões, construído tudo na moda europeia, como também as obras de artes. E aí a gente vai ver Debré, né, que ele foi um dos principais pintores que vieram e que retratou nas suas obras de arte, né, como esses brasileiros viviam, como os escravos eram tratados, né, como a nobreza via esse povo, né? Foi bastante interessante essa parte artística, né, para retratar o modo de vida do povo brasileiro, né, e o que eles viveram. E aí a gente observa nessa imagem, né, os aspectos econômicos. O Brasil era colônia e, portanto, só poderia comercializar com a metrópole. E o que acontecia, né? O Brasil só podia comprar produtos de Portugal, como também exportar produtos para Portugal. Quando ele percebe que faz necessário expandir esse comércio, né, que a gente observa aí a abertura dos portos, que para muitos historiadores isso serve como uma base, né, para a independência, né? Para algumas nações amigas, o Brasil pôde comercializar também com a Inglaterra. E aí rompe, né, 300 anos exclusivos colonial. Isso é bem interessante, pessoal, entender, né, esse processo de abertura dos portos, certo? O que é que acontece aí, ó? Surge um tratado, né, que determinava que seria o Tratado de Navegações, de Alianças e Amizade. O que quer dizer isso, pessoal? Esse tratado favorecia os ingleses, porém, que impediram a industrialização do Brasil. Era um tratado meio louco, né? Como é que eu faço a abertura dos portos e aí eu vou impedir o Brasil de industrializar, né? De se desenvolver ou de passar por um processo de revolução industrial. Ver os impactos dos produtos portugueses, que não só estavam mais caros, como não tinham e nem como competir com os produtos ingleses, né? A Inglaterra veio de uma revolução industrial e por isso ela produzia vários e vários e vários produtos com uma qualidade melhor e com um preço mais barato.
Consequência disso, ó, desse tratado, descarta-se a burguesia lusa do comércio com o Brasil. Ao mesmo tempo em que inaugurava-se a preponderância inglesa, anulando o alvará de liberdade industrial e tornando o Brasil apenas mais um satélite na órbita do capitalismo. Quer dizer isso? Economicamente, o Brasil era dependente da escravidão, certo? Sem falar que foi o país, né, que mais recebeu escravos, que foi o país, um dos países que foi o último a abolir a escravidão, certo? E devido a todo esse impacto aí, né, desse tratado aí, a gente vai entender, né, o porquê que a Inglaterra era abolicionista, né? Por que a Inglaterra tinha obrigado Portugal a libertar os escravos? Vale só salientar, pessoal, que tudo que a Inglaterra fez, ela tinha um olhar mais na frente lucrativo. Ela não deu nenhum ponto sem nó, certo? Só que a gente possa deixar isso aí bem amarradinho, ó. Tudo que a Inglaterra fez, economicamente, ela buscava um avanço, certo? Ela não foi boazinha, né? Então, se ela liberta os escravos, né, nesse contexto, né, esses escravos sendo libertados, os movimentos, interesses, né, políticos, né, eram imensos. Eu liberto os escravos voltam para suas terras, alguns, né, nem todos, né, e aí, basicamente, né, esses escravos vão para a sociedade, vão comprar produtos, vão administrar suas próprias vidas e com isso, né, a Inglaterra continua expandindo esse comércio, certo? Ou seja, ela não libertou os escravos sem que ela buscasse um interesse político e econômico. Vale salientar isso, certo? A aula de hoje vai ficar nesse ponto, né? E na próxima aula a gente vai entender todo o processo de revolução pernambucana, que vai partir a partir desse ponto aí, né, da abertura dos portos, né, e consequentemente depois o Brasil, né, vai se entender, né, vai ter a oportunidade de se conhecer, né, e lutar por essa independência e consequentemente, né, assumir a sua independência, certo? Pessoal, os professores irão colocar textos complementares. A aula foi baseada no livro didático de vocês, certo? Foi toda programada no livro didático de vocês. Eu espero ter contribuído com algum conhecimento, né? Qualquer dúvida, vocês podem conversar com os professores de História. Bons estudos e até a próxima aula.